Olá, bom dia, tudo bem? Vamos estudar mais uma vez? Vamos estudar mais um capítulo da história do povo de Deus? Capítulo difícil, capítulo que muitas vezes nos faz pensar, mas é necessário que nós pensemos naquilo que a Bíblia nos coloca, né? Hoje é quinta-feira, nós estamos estudando quinta-feira, dia 7, a iniquidade do amorreu. Vamos orar antes? Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui esta manhã, obrigado pela noite de repouso, obrigado pelas experiências do passado, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus bondoso, misericordioso, longânimo para conosco, pecadores. Ilumina nossa mente, Senhor, capacita-nos a entendermos aquilo que o Senhor deseja que entendamos e dê-nos poder para cumprir os Teus desígnios, a Tua vontade, obedientes àquilo que o Senhor nos disser. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. A iniquidade do amorreu. Nós estamos estudando, então, você que está nos ouvindo aí, a lição, ou seja, o nosso manual de estudos semanais. Cada dia nós temos um estudo específico, mas no contexto geral são 3 meses, e esses 3 meses nós estamos estudando sobre Deuteronômios. Deuteronômio é um livro atribuído a Moisés, e ali tem muitos ensinamentos que nós precisamos aprender. Aqui no estudo de hoje, rapidinho, nós vamos ver a iniquidade do amorreu. Em Deuteronômio 2 e 3, se você puder pegar lá, Moisés continuou a recontar, né, a história israelita e como, com a bênção divina, eles derrotaram os seus inimigos. Quando foram fiéis, Deus lhes deu a vitória, mesmo sobre gigantes. Veja só, está em Deuteronômios 2, 11, verso 11, verso 20 e Deuteronômios 3, 13. Isso traz à tona o incômodo assunto da destruição dessas pessoas, né? Embora os filhos de Israel muitas vezes falassem primeiro de paz e a nação, em Deuteronômios 20, 10, 11, se aquele povo não aceitasse a oferta, algumas vezes os israelitas os destruía, incluindo mulheres e crianças. E diz assim, olha, e o Senhor, nosso Deus, o entregou em nossas mãos e nós o derrotamos, a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças, não deixando nenhum sobrevivente. É horrível isso, né? Deuteronômios 2, 33 e 34. Se a gente não entender o contexto, ou nós não temos nem subsídios muitas vezes para entender plenamente esse contexto, né? Alguns tentam contornar isso, dizendo que as histórias não eram verdadeiras. No entanto, cremos que, entre aspas, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Você pode pegar isso em 2 Timóteo 3,16. Essa não é uma opção viável de a gente falar que não era verdade. Eles fizeram isso mesmo. É terrível isso, né? O que Deus disse a Abraão em Gênesis 15,16? E como isso esclarece esse assunto difícil, né? Vou pegar aqui para vocês e vou ler essa passagem exatamente. Diz assim, ó, Gênesis 15,16. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Esse é o povo que está se referindo, que foi destruído também. Então, o que você entende disso? Deus deu 400 anos para os amorreus. Eles não se arrependeram e eram, incrivelmente, segundo aquilo que nós conhecemos, cruéis em tudo que faziam. E eles tiveram a chance também de serem perdoados, de serem abençoados, mas eles rejeitaram. Então Deus te criou, me criou, criou o céu e a terra, Ele entende tudo e sabe de todas as coisas. Muitas vezes você e eu, quando nos deparamos com injustiças aqui no nosso país mesmo, nós falamos, poxa, a gente pensa, né, se essa pessoa pudesse ser afastada, né, mas nós não trabalhamos, não pensamos com justiça. Deus sim, né? Não há dúvida de que muitas dessas nações pagãs eram extremamente brutais e cruéis e com razão poderiam ter sido sofrido, né, a ira e o castigo de Deus muito tempo antes.
mas Deus foi longânimo. Mesmo que Deus esperasse pacientemente que mudasse seus caminhos e eles não mudaram, né, isso ainda não altera a dura realidade sobre a morte de todos, incluindo crianças e mulheres. Né? É terrível isso mesmo. Nós não entendemos esse contexto completamente. Por enquanto, dadas as informações limitadas sobre o contexto desses acontecimentos, aceitamos a realidade e confiamos na bondade divina revelada de tantas outras maneiras. Fé não é apenas amar a Deus quando tudo está bem, mas é confiar nele apesar do que não entendemos totalmente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que você e eu possamos confiar nas providências e também nas atitudes que Deus tomou para com o povo, porque foi Ele que criou, Ele ama a todos. Aliás, se nós lembrarmos, Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por todos, não foi por um povo, não, foi por todos. Se você aceitar, diz lá em São João 3,16, aquele que crer, aquele que aceitar Jesus e for batizado, demonstrando essa aceitação, será salvo. Então, Deus continua sendo bom e é melhor a gente confiar nele. Que Deus te abençoe, um ótimo dia.